Meus amigos, vamos prosseguir em nossas reflexões. Até agora, nós estivemos abordando a questão da mediunidade de uma forma ampla, de uma forma genérica, os exemplos, a realidade dos sofrimentos psíquicos, que é algo também que abordamos de maneira genérica, de maneira ampla, e os fenômenos mediúnicos, a experiência mediúnica, e como são coisas distintas, não obstante, possam se relacionar. A princípio, poderíamos começar esse nosso momento perguntando o seguinte: o que é que nós entendemos por sofrimento psíquico? Porque sofrimento psíquico é uma expressão ampla, uma expressão abrangente para dizer a respeito de desconfortos da ordem do subjetivo, da ordem do mental ou do emocional, né? Da ordem do subjetivo, porque o subjetivo já é também uma expressão mais ampla, né? Porque quando nós falamos do mental, normalmente os teóricos utilizam a expressão mental para examinar aquelas demandas que dizem respeito mais à psiquiatria, as demandas que têm a ver com a desorganização psíquica mais contundente, né, mais forte. E por outro lado, quando a gente fala em aflições emocionais, a gente está dizendo sobre aquelas questões de ordem mais simbólicas, mais psicológicas, né? Mas todas dizem respeito ao psiquismo humano, né? Dizem respeito, portanto, a algum tipo de desconforto humano, desconforto não necessariamente físico, embora também tenha relação com sensações físicas ou aparentemente físicas, né? Tanto aquelas sensações que partem da emoção e que mais tarde somatizam em algo físico. Então eu estou estressado e de repente eu somatizo numa dermatite, eu somatizo numa gastrite, né? Eu desemboco em uma questão realmente orgânica que necessita agora do atendimento orgânico, do tratamento ali farmacológico, se for o caso, um médico, clínico, e também daquelas ocorrências que não necessariamente somatizam, mas que dizem respeito também às sensações que o paciente sente como físicas, né? Que são as conversões, digamos assim. A expressão conversão tem a ver com a experiência que na época, por exemplo, do século XIX, das teorias psicanalíticas, utilizava-se muito a expressão histeria. A expressão histeria, que normalmente no vulgo, no popular, diz respeito àquela experiência da exaltação e do barraco, né? Da ideia do hister, né? Da mulher histérica, hister, útero, né? Daí o distúrbio uterino, histérica, né? Da histerectomia tirada do útero, né? Embora existam muitos homens histéricos, mas a ideia, na verdade, é que nesse quadro que era chamado histeria, o quadro histriônico, como a terapia cognitivo-comportamental costuma utilizar, né? Histriônico atualmente, transtorno de personalidade histriônica, como se usa. A verdade é que o que a gente quer enfocar aqui são, na verdade, questões que não necessariamente são somatizações, porque se a pessoa for no médico, não tem nada de físico, mas ela sente como se físico fosse. Tem algo de psíquico que convertido, né? Daí a ideia de conversão, ou seja, converteu uma dor ou um sofrimento psíquico em uma sensação física, embora não tenha nada de orgânico. Então a gente tem, por exemplo, quadros até que Freud examinou na época de paralisia, de cegueira histérica, que era muito comum no século XIX, e que, de um ponto de vista geral, embora nem todos os autores concordem com essa ideia, mas de um ponto de vista geral, o entendimento majoritário era de que a época desses quadros histéricos ou histriônicos mais fortes, de paralisia, de cegueira histérica, de algo físico mesmo, mas que não tinha nada de físico, tudo psíquico, dizia respeito, né, neurovegetativo, dizia respeito a uma época de muita repressão, né, uma época de uma moral ou de um moralismo em que os indivíduos viviam reprimidos do ponto de vista religioso, do ponto de vista sexual. Daí a grande contribuição
da psicanálise, principalmente de libertar a criatura dos seus preconceitos e dos seus recalques, particularmente os recalques da libido, etc. E que, segundo boa parte dos autores, a gente não tem aquelas expressões do século XIX hoje, vistas atualmente, né? A gente não tem aqueles quadros clássicos, né? Não tem, entre aspas, aparecem, né, de uma outra forma, né? Tanto é que um autor da psicanálise entende que os quadros de fibromialgia atualmente seriam quadros atuais, né, semelhantes aos histéricos do século XIX. Eu não vou entrar agora por essa polêmica, não vou esmiuçar demais essa polêmica, porque isso dá muito pano para manga e é briga de gente grande, autores que discutem e brigam entre si. Mas a verdade é que há sofrimento psíquico que se somatiza, e é isso que é importante agora aqui avaliar, e há sofrimentos psíquicos que não somatizam, mas a pessoa converteu para uma dor física. Para uma dor física. Daí a ideia de que algumas pessoas convertem intencionalmente para uma dor física, porque a dor física parece, para alguns pacientes, mais suportável do que a dor emocional. Essa seria o mecanismo por detrás das automutilações, principalmente de adolescentes. A angústia que o adolescente sente, e aí ele se corta, se mutila, para que com a dor física da mutilação ele possa esquecer a angústia que vai no seu mundo íntimo. Compensar a dor emocional com uma dor física para esquecer a dor emocional. Essa é a ideia, numa tentativa, aliás, fracassada, porque a dor emocional permanece. Né? E agora, através, né, das marcas do corpo, a coisa tende a ficar mais cíclica e mais crônica. Né? Então são os quadros aí das automutilações. Mas a verdade é que quando a gente fala sofrimento psíquico, a gente pode aqui entender que há sofrimentos psíquicos que são mais... vou tentar utilizar expressões mais simples, né? Sofrimentos psíquicos de fora para dentro. O que é que eu chamo de fora para dentro? Ocorrências que foram desencadeadas por alguma situação ambiental, de família, de relação, e que gerou um sofrimento no sujeito. Né? Que tecnicamente chamado ocorrências reativas ou ocorrências psicodinâmicas, isso é, ocorrências em que eu experimentei uma situação realmente dolorosa e aquilo teve uma repercussão em mim. Então, por exemplo, a morte de um parente, o luto, né, que é clássico, né? Talvez seja um dos exemplos mais claros. Né? Eu vivenciei um luto, porque eu vivenciei, portanto, a perda de um ente querido por meio, né, do falecimento, da morte, e aquilo me causou uma melancolia, uma angústia, eu fiquei deprimido um tempo, ou seja, eu respondi, daí demanda reativa, né, responsiva, eu respondi a um sofrimento concreto com uma ocorrência emocional. Essa resposta varia de pessoa para pessoa e varia em intensidade. Então, há pessoas que respondem de uma forma melhor a um evento traumático e outros respondem de uma forma mais intensa e mais sofrida a um evento traumático. Há pessoas que passam por uma situação muito difícil e conseguem ressignificar e conseguem ter uma resposta, vou usar a expressão da moda, resiliente. Ele tem uma resiliência maior, ou seja, consegue se adaptar e responder de uma forma melhor aquilo, a ponto de ressignificar, de dar um sentido àquilo e tocar a vida adiante e conseguir trabalhar aquele trauma. E há pessoas que passam pelo mesmo trauma, pela mesma situação e surtam e entram numa psicose. E aí há diferenças nessas abordagens, né? Há diferenças de ocorrências nessas situações, né? Do ponto de vista acadêmico, como a gente entender as respostas diferentes? Há muitas hipóteses, há muitos fatores, há muitas especulações, mas a verdade é que do ponto de vista da ciência psicológica e psiquiátrica, não há um consenso sobre o porquê as pessoas respondem ao mesmo evento traumático de maneira diferente. A doutrina espírita ajuda nesse caso, porque a doutrina espírita vai dizer que o indivíduo que é muito resiliente, que é mais resiliente, é uma estrutura psicológica mais trabalhada e mais amadurecida em reencarnações. Por exemplo, eu citei Chico Xavier. Os maltratos que Chico Xavier passou na infância saem do lugar comum daquilo que se espera nas teorias psicológicas gerais. De modo geral,
aquela violência que ele sofreu, os maus tratos e surras homéricas, né? Até as torturas, porque ele foi torturado. Né? Foi garfo na barriga, teve o ventre dilacerado, ele contraiu a primeira hérnia dele, graças a essa parenta sua, né? Essa madrinha sua, que tinha um claro distúrbio de comportamento e que maltratava o menino, colocava o menino para lamber ferida e assim por diante. Ora, uma estrutura psicológica mediana, geral, nossa, vai responder de acordo com aquilo que as teorias psicológicas estabelecem para ela. Vão reagir mal, vão quase sempre desenvolver laços mais empobrecidos socialmente, vão estabelecer relações afetivas superficiais, vai levar para a vida adulta traços de personalidade instável, quando não reproduzam essa linguagem da violência que aprenderam na infância. E isso a gente não pode desconsiderar. Porque a gente vai falar, Chico Xavier foi maltratado, então a infância não tem importância nenhuma. Tem importância sim. Chico Xavier é um caso excepcional. Por quê? Porque a doutrina espírita explica que ele é uma estrutura psicológica, tem uma estrutura emocional trabalhada em muitas encarnações e é mais amadurecido. Então ele respondeu melhor. Ele sofreu. Ele não era insensível e indiferente. Aliás, eu até defendo muito pelo contrário. Os espíritos mais evoluídos são mais sensíveis. Eles sentem mais. Porque às vezes a ideia do espírito superior ser tão superior que nada abala ele. Ele olha assim de cima a baixo, ele é tão evoluído que não sente nada. Não. Quanto mais evoluído, mais sensibilidade o espírito tem. Então ele é mais sensível, mas ele é mais resistente também. Ele sente mais, mas ele é mais resistente à dor. Então, essa é a ideia, né? A capacidade de resistência, de resiliência e de resistência é muito grande nessas entidades. Então, eles têm uma estrutura psicológica, mas, de maneira geral, maus tratos desse, o indivíduo responde. Quando não responde, pior. Quando não reproduz essa violência, se tornando alguém também abusador, alguém violentador. É isso que as teorias psicológicas estabelecem e não são afirmativas desprovidas de bom senso, baseadas em observação, baseadas em aquilo que se observa de maneira genérica, aquilo que ocorre. Porque as teorias psicológicas são baseadas em observação e especulação, deduções, para tentar entender o comportamento de uma forma mais previsível. Né? Embora não dá para prever tudo. Não dá para prever tudo em termos de comportamento, de ciências comportamentais. Né? Mas é importante salientar que, pelo fato de Chico Xavier ter respondido bem, e pelo fato de ele ser justamente exceção, isso confirma ainda mais a importância da infância e a importância da maturação psicológica da infância para a maioria dos espíritos. Como diz Emmanuel, com exceção daquelas entidades que se sobrepõem ao meio. Eles trazem uma bagagem tão forte que eles não são afetados pela cultura familiar. Eles se sobrepõem à cultura familiar. Mas aí são entidades nobres. São casos excepcionais. Não é a maioria nossa da nossa realidade. Né? Nós, de maneira geral. Então, é importante isso, de fora para dentro. De fora para dentro, uma situação gerou uma reação que é chamada psicodinâmica. Né? Psicodinâmica tem a ver, portanto, com a reação pontual, específica, a partir de um evento, de uma trauma, de uma situação. Né? E que quase sempre os sofrimentos psíquicos, que são respostas a eventos ambientais, são experiências quase sempre que têm uma evolução melhor, que têm um prognóstico melhor, que tem um desenvolvimento melhor, genericamente falando. Por exemplo, a mãe de alguém morre. Se você não ficar um pouco deprimido, aí que tá preocupando. Se alguém significativo morre e você vê a pessoa super feliz, super eufórica, tenha medo. Que isso vai estourar lá na frente. Porque ela não viveu o luto, ela não chorou, ela não elaborou, né, Solange? Ela não elaborou o luto e a perda. Então, às vezes, a depender do contexto, a resposta de sofrimento a um evento concreto, negativo e aversivo, é a resposta mais esperada e até saudável. A depender da situação. Então, essas são, portanto,
Aí, por isso que a pessoa que deprime por conta de um evento desse, quase sempre ela sai mais fácil. Ela tem a oportunidade de trabalhar isso em terapia, em tratamentos, etc. Responde, né? A evolução quase sempre é mais rápida. Né? Agora, do lado disso, nós temos, por exemplo, os gatilhos emocionais. Então, por exemplo, por que uma pessoa... Vou citar elementos dramáticos, né? Uma violência sexual, que quase sempre é uma coisa que sensibiliza qualquer pessoa. Uma violência sexual quase sempre marca o sujeito, principalmente uma violência sexual na infância. Então, por que algumas pessoas, no entanto, passam por aquilo de uma forma que aquilo gera um gatilho? E aí, por exemplo, violência sexual, e aí é o tema da vida da pessoa mais tarde, inclusive em análise pessoal, vai ser o tema da sua vida sexual. E às vezes a outra pessoa não. Tem pessoas que passam pela violência sexual e o tema da vida vai ser outro. Às vezes até um tema indireto. Um tema indireto. Porque alguém passa por uma violência sexual e a sexualidade vai ser mais tarde um desafio para essa pessoa. E outra pessoa passa pela violência sexual e não vai ser sexualidade. Sexualidade funciona até de maneira razoável, mas de repente o questionamento da pessoa é: eu construo família ou não? É um outro tema. Embora esteja associado à sexualidade também. Direto ou indiretamente. Então, vocês vejam que há respostas. Por quê? Porque cada espírito traz também uma bagagem própria. É aí que a teoria espírita diverge das teorias materialistas. Porque as teorias materialistas vai dizer que você é uma folha em papel em branco a partir do nascimento. A teoria espírita vai dizer que você não é uma folha em papel em branco, você já traz os seus inputs, as suas marcas. Aí um evento traumático vai gerar um gatilho em você específico que tem a ver com as suas necessidades evolutivas. Eu não estou dizendo que o trauma de um abuso sexual é necessariamente programado antes da reencarnação, não é isso não. Até porque um abuso sexual precisa de alguém para abusar. E ninguém reencarna com a missão de abusar outra pessoa. Porque às vezes há algumas compreensões doutrinárias que só tomando Rivotril. Não tem isso, né? Ninguém nasce para prejudicar o outro como missão reencarnatória. Você tem muitas dívidas, então eu vou fazer mal a você porque eu estou agindo de acordo com a lei de Deus. A lei de Deus não precisa de alguém sendo perverso com o outro para operar a regularização. Até porque a regularização da lei de Deus é sempre didático, pedagógico. Ah, mas a expiação tem a ver com crimes do passado que a pessoa está resgatando dívida. Tem. Mas tem também uma função pedagógica de aprendizagem sempre. Porque, veja só, eu estupro alguém na encarnação passada, aí agora eu passo por estupro. Adianta para a pessoa que foi estuprada por mim na encarnação passada, eu sofri o estupro agora, ela está no além, vamos ver agora estuprar, vamos ver, vou comemorar. Só se estiver sendo obsessor, né? Estiver magoado. Mas se a pessoa perdoou, o guia espiritual, agora ele vai ser estuprado, vamos comemorar aqui. Não tem isso. E por que às vezes eu estuprei alguém e passo pela experiência do estupro? Por quê? Não é todo o caso, nem precisa necessariamente. Mas por que às vezes alguns espíritos passam pela mesma situação que fizeram outro sofrer? Não é apenas o resgate do passado. É porque eu vivendo a situação, de eu estar na pele, vivendo a situação daquilo que eu causei a outro, eu adquiro uma experiência, uma sensibilidade de eu sei o que o outro passa agora. Quando eu passo pela mesma situação, pela mesma ocorrência. Eu tenho experiência agora, não apenas teórica, mas vivencial. Então, é essa a ideia. Ou seja, isso não é passado, é futuro. Isso é uma pedagogia para o futuro, para eu adquirir, né, aquela conquista. O que não significa dizer que eu preciso passar por todo tipo de sofrimento para eu adquirir. Eu posso adquirir por outros meios. Mas o que eu quero dizer é que o gatilho que desencadeia em mim o tipo de aflição, então eu passo por um trauma e fico deprimido, ou eu passo por um trauma e fico agora ansioso, estado de alerta. Porque cada pessoa responde de uma forma, porque tem a ver com as suas imperfeições, o tipo de imperfeições que eu carrego, e aquelas imperfeições têm a ver com as necessidades evolutivas que eu tenho. Porque o projeto da divindade não é eu sofrer para apagar. Não, é eu amadurecer para desenvolver sensibilidade. E às vezes na experiência dolorosa, eu em um ano adquiro uma sensibilidade que eu adquiriria em um século. Porque, cá entre nós, quando nós sofremos, a gente mergulha mais profundamente dentro de nós. Quando a gente sofre,
a gente passa a ficar mais sensível, a gente consegue até ser mais sensível à dor do outro, porque percebe o quanto dói na gente, a gente acaba sendo mais empático. Quando tudo vai bem com a gente, quase sempre quando a gente está na zona de conforto, a gente assim, tende a ser egoísta, tende a não se preocupar muito com o próximo. Basta ver as instituições espíritas, que quase sempre é acessada. Por quê? Porque a gente estava mal, porque a gente precisou de ajuda, a gente recorreu. Então, tudo isso tem a ver com sofrimentos psíquicos, com experiências psíquicas difíceis. Né? Ora, eu falei até agora desse sofrimento assim, psicodinâmico. Eu sei que a linguagem é difícil, mas logo vai ficar fácil. Psicodinâmico, ou seja, dinâmico, pontual. Um evento específico, psíquico, gerou uma reação psíquica dinâmica, pontual. Agora tem outro tipo de sofrimento psíquico, que são sofrimentos psíquicos estruturais. Alguns autores preferem a expressão endógeno, ou seja, a pessoa vem com uma tendência a estar em desconforto emocional, independente se tudo vai bem ao seu redor. Então, a mãe não morreu, ninguém morreu na família, ninguém está passando por dificuldade financeira, não tem problema de saúde e a pessoa está mal. Aí já tem uma estrutura, uma predisposição, entre aspas, em que a pessoa funciona de maneira autônoma e às vezes estar mal, por exemplo, deprimido, quando tudo vai bem, a pessoa se sente até pior. Até porque existe aquele discurso. Gente, a gente precisa compreender esses fenômenos. Não é para todo mundo ser psicanalista e psicólogo, não. É porque a gente vai atender gente na casa espírita que vai chegar e vai dizer, eu estou deprimido, e vai dizer, eu te conheço aqui de Santo Antônio, você é cheio do dinheiro, o que é isso, rapaz? Não tem motivo para você estar deprimida. Ó, esse tipo de coisa não ajuda. Esse tipo de coisa desajuda. Porque a pessoa vai dizer, você tem razão, minha vida não vale nada mesmo. Tudo vai bem comigo, eu me sinto mal. Então, se culpa mais por estar mal, por se sentir mal. Ou então, é falta de vontade. Isso não ajuda o paciente que está deprimido. Porque a depressão afeta a própria força de vontade dele. A depressão é uma patologia da vontade. Então, se a depressão altera a vontade, e você diz para ele que ele está com pouca vontade, se ele estivesse com mais vontade, ele estaria melhor da depressão, você está reforçando um sofrimento maior. Ninguém precisa ser psicólogo na casa espírita para atender as pessoas. Mas conhecer um pouco desses mecanismos para a gente não falar coisas que vão até gerar dramas maiores. Então isso é importante. Por isso a gente precisa estudar. Por isso a gente precisa ler as obras espíritas. Por isso que eu congratulo a casa de fazer eventos como esse. A gente está vivendo um momento de grandes aflições, as demandas emocionais e os suicídios que têm aumentado. Né? O suicídio tem preocupado as instituições mais respeitáveis. E o pior, não há uma estratégia concreta e específica para dar conta do aumento de suicídios. Não existe. As melhores mentes da psiquiatria, da psicanálise e da psicologia têm debatido isso em congresso. O que é que tem acontecido? Que as estratégias terapêuticas que a gente tem não têm diminuído o número de suicídios. É óbvio que sem essas estratégias a coisa talvez estaria pior. Óbvio. Porque o serviço de saúde, os profissionais, prestam um papel importantíssimo. Mas ainda, do ponto de vista da análise populacional, ainda é alarmante. Ainda tem preocupado muito. Né? A ponto de investigações estabelecer o seguinte, não há profissionais suficientes para dar conta da quantidade de gente. Não há. Olha só que coisa. Então, quando alguém chega na casa espírita, por exemplo, relatando isso, no atendimento fraterno, se a gente está preparado sobre o assunto, a gente vai perguntar, você já pensou em se suicidar? Perguntar claramente, porque no passado existia aquela ideia da psicologia, né? Até alguns psicólogos diziam isso no passado, não toque no assunto não, senão vai induzir. E essa tese está superada. Né? Já imaginou alguém que está pensando, que chega no atendimento e você diz, está pensando em se suicidar? Eu não estava pensando até agora, mas já que você falou, é uma boa ideia. Não tem isso. Se a pessoa está pensando, ela está tão angustiada e ela acha que ninguém vai fazer essa pergunta para ela. Porque ela acha que isso já é vítima de preconceito. Então, quando alguém pergunta, você está pensando em suicidar? Você já pensou, já planejou? Em que nível você está? Você já planejou ou só ficou na ideia? Você já pensou no método? Quando você fala assim, você pergunta assim, sem preconceito, a pessoa já se sente relaxada para dizer, realmente eu já planejei, já tentei 2 vezes, etc. Agora a gente tem que ter preparo para aguentar ouvir.
sem surtar também. Ouvir o que a pessoa tem a dizer e acolher. Se a pessoa está dizendo, já é um bom sinal. Já é um bom sinal. Porque falar substitui o ato. O discurso substitui o ato. Às vezes a pessoa fala para não fazer. É claro que você não vai ter todo o instrumental para evitar tudo. Ninguém tem, nem os profissionais têm. Ninguém vai botar a faca no pescoço da pessoa e vai dizer não se mate. Até porque quem quer se matar, a faca no pescoço não deve ser uma coisa tão amedrontadora. Então, o que a gente precisa fazer é estabelecer estratégias empáticas. Empáticas. Ainda que a gente não vá dar conta de tudo e não vai poder assumir também a vida toda. Porque a gente não vai botar um detetive e não vai ficar atrás da pessoa, monitorando a pessoa o tempo todo. Mas se a pessoa consegue desabafar, compartilhar, é uma boa possibilidade de ela criar um vínculo e não fazer. Criar uma conexão ali e não fazer. Quando o paciente está no momento final do suicídio, ela não conta para ninguém. Ela faz um percurso, quase sempre um ritual, às vezes deixa uma mensagem escrita, a famosa carta do suicida, ou uma publicação na rede social e fecha as redes sociais, né? Ou então uma mensagem de adeus, ela começa a se despedir da pessoa, que só depois as pessoas, meu Deus, ela disse isso, disse aquilo, começam a se dar conta das mensagens que ela foi deixando, ela estava se despedindo. Nem sempre a gente consegue notar no dia a dia, no corre-corre. Mas veja, quando ela está nesse momento final, ela não comunica. Pelo contrário, ela não quer comunicar. Ela fica em silêncio, ela não diz o segredo. Se ela verbaliza a ideia de se suicidar, é um bom sinal. Mas para isso a gente tem que ter preparo, a gente tem que ter condição de dar conta disso. E de não ficar angustiado também, se sentindo responsável. A gente está ali para colaborar e não para assumir. Porque do contrário, a gente vai precisar de ajuda. E é por isso que a gente tem que também se ajudar para poder ajudar os outros. Se cuidar para cuidar. Então tudo isso tem a ver com sofrimento. Os sofrimentos estruturais são mais crônicos. Não são agudos, no sentido de a pessoa... Porque o psicodinâmico é mais agudo. A pessoa perdeu a mãe, agudiza ali. A pessoa vive um período ali bastante intenso e depois vai acalmando. Os sofrimentos estruturais quase sempre não são agudos, mas são crônicos, são constantes. E aí precisam, né, de uma paciência e de uma disciplina nos tratamentos. Porque às vezes tem um aspecto orgânico, a depender do quadro tem algo farmacológico, que precisa de intervenção, inclusive farmacológica, a depender do caso. Há quadros estruturais que têm algo orgânico, há quadros estruturais que não têm algo orgânico, mas que precisam de tratamento continuado. O que a doutrina espírita pode colaborar com isso? Os quadros estruturais são quadros em que as marcas que o espírito traz no seu corpo espiritual, na sua realidade íntima, são marcas mais contundentes. E a culpa ou remorso inconsciente de um passado que ele não lembra é mais intenso. Essa culpa se manifesta em ansiedade, porque a culpa fica inconsciente, mas ele não sabe do que ele tem culpa, porque ele não lembra. O mergulho no passado que faz esquecer. Então vem em forma de quê? De ansiedade, de estado de alerta, de medo, de depressão, de falta de autoestima. Essa é a ideia. De fobias. Então, por exemplo, o indivíduo vem com uma fobia social. Ele tem medo do público. Quando a gente vai pesquisar a história reencarnatória desse sujeito, esse sujeito no passado foi um político. Foi uma pessoa que lidou com grandes públicos, que se comprometeu coletivamente, que cometeu atos ilícitos e de corrupção, mas ninguém ficou sabendo, a justiça humana não ficou sabendo. Ele passou a terra sem ninguém ficar sabendo, só que a consciência sabia. A lei humana e o ordenamento jurídico não pegou ele. Mas quando ele desencarna, ele se encontra com o tribunal da própria consciência. Ora bem, ao reencarnar, ele traz essa matriz desse remorso. Então, quando ele encontra a multidão, o medo de ser pego vem à tona. O medo de ser desmascarado do passado que não foi, que ele passou sem ser justiçado. Agora ele acha que em algum momento ele vai ser desmascarado. Claro que isso não é consciente no paciente atual, tá? Ele simplesmente tem medo do público. Estamos diante de um comprometimento com o grande público. Uma dívida do passado que volta. Né? Então esse é o quadro.
Esse é um quadro específico. Sofrimentos na área das relações amorosas. Toda vez que a pessoa estabelece uma relação afetiva, ela surta. Ela entra em pânico. Estamos diante de uma matriz também que diz respeito a uma culpa ou uma sensação de não merecimento a viver uma relação afetiva. Por quê? Porque talvez o espírito trouxe lesões afetivas do passado em outrem. Então acha no fundo que não merece. Quanta gente eu vejo que sabota relações afetivas. A Solange deve ter inúmeros casos também na experiência profissional dela. A pessoa está bem, está casada, está com uma relação estável, harmônica, está tudo ótimo, de repente começa a sabotar o relacionamento. Começa a fazer besteira para o relacionamento não dar certo. Porque no fundo traz uma culpa inconsciente de que não merece aquela relação harmônica. Então, no fundo gosta da linguagem do sofrimento. Porque é uma espécie de a consciência cobrando e essa cobrança o empurra a uma espécie de masoquismo. Tudo que eu estou falando aqui não é de caso pensado. Não é para você chegar para a pessoa e dizer você gosta de sofrer, que ela vai se chatear com você. Porque não é de caso pensado, não é consciente. Isso tudo a gente traz inconscientemente. Então, a depressão, sempre, isso quem afirma é Joana de Anjos, sempre nesses quadros mais fortes de sofrimento psíquico, de transtorno da emoção, sempre há uma culpa inconsciente do passado, que deve ser trabalhada pelo indivíduo. Trabalhada com ele mesmo, trabalhada em terapêuticas, né, se for o caso de tratamentos especializados, né, ele precisa trabalhar essa parte. Tendo ou não medicação, tendo ou não farmacologia, porque eu não sou contra a farmacologia, eu acho que a farmacologia, se o paciente está tão tomado pelos sintomas, ele tem algo orgânico que está muito afetando ele, se ele não for um pouco contido no sintoma dele pela medicação, ele não consegue nem se trabalhar. Porque ele vai ficar tomado pelo sintoma. Já pensou um paciente muito eufórico no transtorno bipolar? O terapeuta nem consegue trabalhar o emocional dele, porque ele chega lá tão eufórico que é só o sintoma que aparece. Então a medicação vai cuidar do sintoma, para que a gente trabalhe a pessoa. Tem um autor que diz o seguinte, que a medicação é uma espécie de porta de vidro. Você continua vendo as coisas, mas a porta de vidro te protege. Essa é a ideia. Agora, se você ficar só tomando medicação e não procurar se entender os seus sentimentos, é claro que você só está trabalhando sintomas. Aliviou. Sim. Mas por que ficou numa situação que você precisou aliviar com o benzodiazepínico, com o hipnótico, com o estabilizador do humor, com o inibidor de recaptação de serotonina? Por que você precisou dessa dosagem química? Tem uma raiz que vai além. O orgânico precisa de atendimento. Mas e a causa dessa disfunção orgânica? É do ser profundo. E quem é o ser profundo, senão o espírito? Então, quando a pessoa fala assim, o problema é espiritual. Primeiro, o problema espiritual, essa expressão normalmente é usada de maneira equivocada, ignorantemente. Porque quando a gente fala o problema espiritual, a gente quer dizer que o problema é de uma influência espiritual obsessiva. Mas em termos profundos, todos os problemas são espirituais, porque é do espírito encarnado, que se manifesta através do corpo, dos neurônios e assim por diante. Então, os transtornos psíquicos é um capítulo muito delicado, é um capítulo difícil. Eu estou dando pinceladas gerais. Então, por que eu estou dando essas pinceladas? Porque você pode pegar qualquer quadro aí, depressão, transtorno do pânico, etc. Tem depressões que são mais psicodinâmicas e tem depressões que são mais estruturais. Tem transtorno de ansiedade que são mais dinâmicos e tem transtorno de ansiedade que são mais estruturais. Você pode encaixar qualquer quadro. Por isso que eu não estou fazendo um seminário analisando cada tipo de transtorno. Toque, fobia, claustrofobia e assim por diante. Parafilia, compulsão sexual, porque senão a gente vai ficar aqui até ano que vem. E é um universo muito vasto. Estou falando de maneira genérica e você pode encaixar esses quadros nessas categorias aí, dos transtornos psíquicos. Onde é que entra a mediunidade? Onde é que entra? O paciente traz uma culpa, espírito reencarnado traz uma culpa, ele precisa trabalhar essa culpa, independente, eu não estou dizendo que porque o espírito traz uma culpa do passado é necessário ele fazer regressão, não. Regressão é uma terapêutica que alguns profissionais utilizam, que é válido a depender do caso, com indicação, segundo os melhores teóricos. Mas independente dele precisar regressão ou não, ele precisa trabalhar esses conteúdos. Não é a regressão em si,
mas é o trabalho que ele vai fazer consigo mesmo. Onde é que entra a proposta aí espírita? A proposta espírita vai dizer, primeiro, que em qualquer situação psicodinâmica ou estrutural, ele precisa se trabalhar para melhorar-se moralmente. Porque a melhora moral dele vai ajudar ele no psiquismo. Uma das coisas que eu tenho mais batido lá em Salvador, em alguns grupos de estudo, é que ao longo das épocas a gente separou o que é moral do que é de saúde. Por quê? Por causa do divórcio entre religião e ciência. Então, isso é coisa da religião, código de conduta, regra moral. Por quê? Porque as religiões ao longo dos tempos estabeleceram uma listinha de como você deve se comportar. O que é que você deve vestir, o que é que você deve comer, o tamanho da saia das mulheres, o tipo de conversa que deve ter. Código de condutas moralistas. O Espiritismo não trabalha com isso. Em nenhum momento você vai ver uma listinha de tipo de conduta que você deve ter para cada área particular. O Espiritismo procura libertar você. Por isso que é mais difícil. É até mais fácil alguém dizer, faça isso, faça aquilo outro, que a gente faz sem pensar. A gente está acostumado a isso. Né? Ou então por medo. Eu tenho tanta saudade do diabo. Porque o diabo é um negócio tão bom. É tão simpático. Tá ali. Você vê, você ora, faz o terço, reza o rosário. Tá ali localizado, só quando ele aparecer para te tentar. É tão mais fácil ter o diabo. Eu tenho tanta saudade dele. Porque o Espiritismo vai dizer que os demônios são internos. Você carrega o diabo dentro de você. É muito mais difícil. É muito mais complicado. Era muito melhor ter o diabo fora ali, que a gente se preparava contra ele, jogava um pouco aí de água benta, etc. Então, você veja, a gente separou o que é moral, o que é da ordem do moral. Não, isso é moral por conta desses códigozinhos de conduta que o Espiritismo não tem. O Espiritismo procura esclarecer consciências, procura esclarecer o que é melhor para você e deixa você livre para você aplicar na sua vida particular. Por isso que o Espiritismo tem uma regra específica para a vida privada. O Espiritismo fala das leis morais e deixa você tomar a decisão de acordo com a sua consciência, o seu bom senso. Veja que você entra na casa espírita, não tem uma lista para dizer o que é que você deve vestir. Agora, o bom senso diz, e se você tem um mínimo de estudo espírita, que você não vai entrar na casa espírita de biquíni. Da mesma forma que você não vai para a praia de paletó. Precisa dizer isso? Lá em nossa casa espírita, no Sheila, que eu trabalho, tem um aviso dentro do banheiro, dizendo, por favor, não leve para casa o papel higiênico. Por quê? Porque levam. Milânio tem o presidente da casa conversa comigo, que pegam e levam para casa papel higiênico. Então, olha o nível de consciência que a gente está. Por isso que a gente não está na regeneração ainda. Você acha que isso é típico de mundo de regeneração? Olha o tipo de discussão que a gente tem. É isso. Tem que colocar um aviso dizendo, por favor, dê descarga. É umas coisas que deveria ser óbvio, né? Mas a gente não faz. Precisa da lei, precisa da punição, porque senão a gente atravessa a 200 km por hora, então tem a multa. Então a gente não faz ainda por consciência, mas por temor. Né? A gente faz a coisa certa porque, sorria, você está sendo filmado. O dia que a gente fizer por consciência, eu tenho uma história que eu sempre conto de Chico Xavier. Está no livro Lindos Casos de Chico Xavier, de Adelino da Silveira. É uma das histórias mais emblemáticas para mim, porque ele voltava do grupo espírita da prece, depois de um dia de trabalho, de madrugada, ele voltou para casa, já eram as 3 da manhã. Quando ele estava chegando próximo, ele tinha poucas horas de sono, cansado. Ele ainda não tinha se aposentado no Ministério da Agricultura, por datilografia. Quando ele está chegando em casa, o vizinho tinha não sei se era um pastor alemão, um Doberman, um cachorro grande, que se soltou, foi para cima dele, pulou no tórax dele. Ele disse que só não desencarnou porque não deu. O cachorro começou a latir e ele ficou ali naquela coisa. O Chico tinha essa pegada de Francisco de Assis de conversar com os animais, né? E ele começou a conversar. Meu filho, pelo amor de Deus, não faça nada comigo. Desça daí, o cachorro com as patas aqui no ombro. Pelo amor de Deus. Olha, e o cachorro rosnando, nada. Não cedia, não. Ele diz, meu filho, eu lhe peço uma coisa, vamos fazer um acordo. Desça daí
e me acompanha até minha casa. Chegando lá, eu prometo que eu dou toda a carne que eu tiver em casa para você. O cachorro latiu, rosnou e desceu. Deve ter entendido. Olhou para ele, ele andava e o cachorro indo atrás. Ele, olha, rapaz. Chegou em casa, a irmã acordou com barulho. Uma bacia, e ele pegando as carnes e jogando tudo. Ainda foi na despensa, tinha uns negócios de sardinha lá, ele pegou a sardinha também. Luísa Xavier disse, Chico, a gente está passando por necessidades, por dificuldades, até a sardinha. Ele disse, até a sardinha. Eu prometi a ele toda a carne. Quer dizer, para um indivíduo desse que tem essa consciência, precisa a lei da ficha limpa do Congresso Nacional? Não precisa. Porque pouco importa se estão filmando ele ou não estão, ele já age com consciência. Não precisa de lei. Porque a lei é para evitar a barbárie, mas lei nenhuma transforma as criaturas. Você adere à lei por medo da sanção, da pena, da penalidade, da punição. Mas você não adere à lei. Na verdade, você tem medo da punição. Agora você só adere uma coisa quando você se convence. Quando você é tocado pelos sentimentos. E é isso que Jesus fazia. Então, amigos, os transtornos psíquicos, portanto, têm isso daí. O Espiritismo estabelece uma regra, ou melhor, não estabelece regra, estabelece as leis morais e permite liberdade de consciência para a pessoa aplicar esse conhecimento de acordo com a sua vida particular. Ou seja, o Espiritismo tem uma proposta muito mais libertadora e por isso muito mais difícil e por isso muito mais angustiante. E por isso dá espaço também a diferença de interpretação e até de atrito. É natural. Um movimento, uma doutrina que defende a liberdade de consciência. Então, o que é que acontece? A gente separou o que é da ordem do moral com o que é da ordem da saúde. Eu tenho falado isso. A gente separou. Então, quando a gente pensa assim, eu dei esse exemplo, né? Paciência. Paciência é virtude ou é a característica emocional? Ah, não, é virtude, porque tem lá um capítulo da paciência no Evangelho, e a paciência é uma virtude nobre, a pessoa do bem é paciente. Tá, aí você pega uma pessoa depressiva, um dos sintomas mais comuns do paciente que está deprimido é irritabilidade. A condição emocional dele fez com que ele perdesse a capacidade de exercitar a paciência. E aí? É saúde ou é virtude? É uma coisa só. Por que a gente separou? Por isso que Joana de Ângeles, desde lá da década de 70, tem falado em psicologia e espiritualidade. Por quê? Porque é uma coisa só. O Evangelho de Jesus não é um código de conduta, é um tratado de higiene mental. É um tratado de saúde mental. Amar os inimigos é o seguinte, não fique focalizando no outro. Porque o ódio faz você ficar fixo no outro. E o momento que você fica com sua mente fixa no outro, você adoece. Ao valorizar o mal que o outro lhe fez, você alimenta um adoecimento para você. Não julgueis para não ser julgados. Não é um código moral. É o seguinte, não queira resolver o problema que o outro não quer resolver. Não se meta, não assuma. Ajude-se a assumir a vida do outro para você. Toda vez, Emmanuel tem uma mensagem em Pensamento e Vida que ele vai dizer isso. Toda vez que alguém julga alguém, psiquicamente, por fios magnéticos que ele não entende, ele adentra de tal forma na vida do outro e assimila esse padrão que ele se fixa condenando. E Emmanuel vai concluir dizendo, não é por outra razão que é muito comum as pessoas que tanto condenam os erros no próximo acabarem caindo nos mesmos equívocos. Por quê? Porque a gente acaba assimilando aquilo que a gente condena, porque a gente assimila tudo aquilo que a gente se fixa. Então, o Evangelho é código de conduta só? Não. É saúde mental. É orientação para a saúde mental. É essa a ideia. Aliás, Melanie Klein e Carl Johnson, dois autores de maior referência na psiquiatria e na psicanálise, Melanie Klein com Anna Freud, foi a maior autora de psicanálise infantil do século XX, ao lado da filha de Freud, né? As duas
teorizaram bastante sobre isso. E Carl Johnson, que foi responsável pela criação de um sistema diagnóstico de psiquiatria, eles dois deram uma declaração na década de 70, se não me falha a memória, dizendo o seguinte: depois de mais de 30 anos examinando pacientes psicóticos, chegamos à conclusão que as melhores terapêuticas estão fundamentadas no Evangelho de Jesus. E nós não somos religiosos, somos ateus. Mas a lição do perdão, da caridade, do amor ao próximo são as melhores formas de ajudarem os pacientes psicóticos a se melhorarem. A APA, Associação Psiquiátrica Americana, ficou estarrecida na época. É porque falar de Evangelho, falar de Jesus, havia um preconceito, né? Como há ainda, né? Então, o que é que eu quero dizer? Eu quero dizer que quando a gente vê as obras de Joana antecipando o que está acontecendo hoje com depressão, com transtorno de ansiedade, quando a gente vê Kardec falando da Revista Espírita, que é um jornal de estudos psicológicos, a gente está vendo que a proposta do mundo espiritual é muito mais de saúde da alma do que necessariamente você seguir uma regra sem entendê-la, sem compreendê-la. Até porque quando a gente compreende, a gente se entrega mais. Faz sentido. Porque o ser humano é o animal que bota sentido nas coisas. E se ele não consegue botar sentido nas coisas, ele adoece. Depressão é a doença da falta de sentido. O paciente que está muito deprimido, ele não vê sentido em nada. Né? Por isso que eu costumo dizer, baseado em um autor recente, que a característica principal de depressão não é falta de alegria. O indivíduo que está deprimido, ele pode sorrir, pode até ter alegria. A característica básica da depressão é falta de energia. Toda pessoa deprimida está sempre se queixando que não tem disposição, que está com cansaço. Aquilo que ela fazia antes, naturalmente, agora o mesmo tipo de trabalho ela faz e chega em casa quebrada. Aquele relato de, pô, parece que eu tomei uma surra. Tudo bem, você pode ter isso uma vez ou outra, mas quando o paciente que tinha o mesmo trabalho, que ele lidava muito bem, agora ele chega com um preço a pagar muito grande por estar assim, esse é um sintoma que é necessário ver com cuidado. Falta de energia, falta de disposição, falta de vitalidade é sintoma de depressão. Muito mais do que a pessoa está chorando. Tem muito paciente deprimido que não fica chorando, não. E por isso todos nós podemos viver algum episódio de depressão. Todos nós. Ninguém está livre. Segundo a OMS, de 10 pessoas, 7 já tiveram, têm ou vão ter um episódio, pelo menos, na vida de depressão. E os outros 3 que estão fora desses 10, não fiquem felizes não, que vão chegar lá com fé em Deus. Então, é isso. Transtornos psíquicos. Mas aí eu pergunto, e a mediunidade? Qualquer transtorno psíquico, a gente está vibrando em uma faixa. E a gente está se conectando nessa faixa. E a depender do tipo de mediunidade que eu tenho, eu sou repórter dessa faixa. Quanto mais me queixo, mais vontade de me queixar eu tenho. Por quê? Porque eu estou sendo microfone de outros queixosos. Entende? Tudo que eu vitalizo, aumenta e multiplica. Para um lado ou para o outro. E por isso que é tão difícil vencer um hábito. Por isso aquela ideia de disciplina de Emmanuel não é só para a sessão mediúnica, não, é para a vida. É para criar condicionamentos psíquicos e condicionamentos mediúnicos. Já notaram como a gente tem cada condicionamento mediúnico? Divaldo cita na obra que eu já mencionei aqui, Diretrizes para o Êxito, que as primeiras sessões mediúnicas que ele participou, inclusive em Feira de Santana, onde ele morou na época, ele disse que o médium, quando recebia o espírito, abria a boca, botava a língua para fora e bocejava, e o espírito falava. Todo espírito tinha que bocejar. Você veja que não é o espírito, é o próprio médium. Ele criou um vício psíquico e toda entidade que chega, ele tem que abrir a boca e bocejar. Os espíritos que estão em perturbação, eles irradiam determinadas toxinas, vibrações, que causam, às vezes, mal-estar no médium, e ele pode eliminar pela respiração, pela sudorese e pelo bocejo. O bocejo pode ser uma forma de eliminar. Mas o médium vai se educando para não ficar. Até porque é um negócio deselegante. O doutrinador está na frente dele e está vendo a laringe dele, que ele está bocejando. Mas isso é um condicionamento.
Já conheci uma sessão mediúnica que o espírito, quando se manifestava no médium, o médium tinha que dar 2 socos na mesa e aí se manifestar. Agora você já imaginou, qualquer espírito, os espíritos no além, combinando, quando a gente se comunicar por ele, a gente dá 2 soquinhos na mesa. Isso não é do espírito. Foi um condicionamento que o médium, Filomeno de Miranda, em uma das obras, diz que é cacuete psíquico. Ele chama isso, cacuete psíquico. Então a gente vai criando esses condicionamentos. O disciplina. Deixa eu falar porque talvez nem todo... Eu sei que é uma história muito batida, mas Emmanuel que disse isso para Chico. No começo da mediunidade de Chico, Emmanuel apareceu e disse assim: eu nunca vou desamparar você, mas é necessário seguir 3 regras básicas. Qual é a primeira disciplina? Qual é a segunda disciplina? Qual é a terceira disciplina? E Chico nunca esqueceu disso. A disciplina não é você ter uma vida das Forças Armadas, uma vida militar. Né? Nenhuma crítica à vida militar, tá? A disciplina da vida militar serve para a organização militar e para as Forças Armadas. Precisa ter aquele tipo de funcionamento. Nenhuma crítica. Mas não é esse tipo de disciplina que você necessariamente tem que levar para a tarefa mediúnica, para a sua vida pessoal. Um outro tipo de disciplina. Que é o quê? O respeito às rotinas, o hábito que você repete, até automatizar, até condicionar. É a insistência nos bons propósitos. Isso vai criando condicionamentos. As pessoas dizem, mas Chico Xavier é fantástico. Não se esqueça que Chico Xavier ficou 75 anos concentrando. 75 anos de mediunidade. Experimente ficar 75 anos concentrando no bem, vibrando no bem. Eu tenho certeza que você vai ficar ótimo. Porque a gente acha que é milagre. A gente acha que Chico Xavier já nasceu assim. Não, ele foi se fazendo. Foi as renúncias dele, foi a dedicação dele. Não nos esqueçamos disso. Divaldo Pereira Franco. Quantidade de lugar que esse homem já foi, que já falou para as pessoas. Então é claro que aquela mensagem que ele tanto falou impregnou ele. Foi impregnando com o tempo. Para a gente não achar que as coisas são milagrosas. Né? Que a gente vai simplesmente assim, daqui a pouco está psicografando, que está produzindo fenômeno. Emmanuel, na obra A Seara dos Médiuns, vai dizer assim: você quer ter uma mediunidade de cura? Comece hoje a amar os doentes. Comece amando os doentes. Que no futuro, próximas encarnações, essa faculdade de cura vai eclodir. Porque nada é de graça. Nada é de mão beijada. As coisas vão sendo construídas. Então, os transtornos psíquicos têm uma dimensão mediúnica sim, porque nós somos uma alma que pensamos. E essa alma que pensa, vibra e contamina e sintoniza com outras almas. Os sintomas de mediunidade também geram muitas dúvidas. Por quê? Porque há sintomas de mediunidade que geram aflições psíquicas muito semelhantes aos quadros de transtorno emocional. E aí a gente entra num terreno difícil, eu não vou concluir agora, não vou aprofundar muito, mas vou introduzir para a gente continuar no próximo momento. Os sintomas mediúnicos são os mais variados. E é aí que confunde muito o médium. Confunde muita gente. Porque até que ponto é uma aflição proveniente do desdobramento da mediunidade, do desabrochar da mediunidade, e até que ponto aquele sintoma também tem a ver com alguma alteração mental, algum processo de saúde mental do médium. Aí que está o grande desafio que nós precisamos aqui refletir acerca de. A verdade que não é fácil, que o médium vai ter que examinar a si mesmo muito, vai ter que fazer uma avaliação muito criteriosa, e às vezes com a ajuda de outros, porque como as coisas acontecem com ele, às vezes ele não sabe sair um pouco de si para avaliar. Então outra pessoa pode também ajudá-lo nesse sentido. Para ele saber se é uma ocorrência da mediunidade e ao educar a mediunidade, dominá-la, fica bem e harmonizar aquilo, ou é uma ocorrência da sua alma que através desse sofrimento ele gera uma mediunidade também atribulada, que é muito comum isso acontecer. A pessoa é médium, mas está deprimida. Então a depressão
acaba produzindo uma mediunidade também atormentada. Por isso é necessário atentar muito, para a gente não ficar produzindo e reproduzindo aqueles equívocos. Não, o meu problema é espiritual, toma passe. Temos que ter muito cuidado com isso. Né? Muito cuidado com isso. Porque há casos que precisam da terapia especializada. De um tratamento mesmo e às vezes de medicação. Não tem nada demais. Temos que abordar essas questões sem preconceito. É melhor a gente procurar qualidade de vida e sair do problema do que ficar fingindo e mascarando pra gente, empurrando com a barriga e adoecendo mais. Até porque eu posso ter um transtorno psíquico e isso não me impedir de trabalhar no bem. Ainda que naquele momento específico eu possa deixar de atuar na mediúnica. Já aconteceu isso em nossa mediúnica. Raimundo está aqui de prova. A pessoa estava passando por um processo psiquiátrico. Então, passa um tempo sem dar comunicação, porque a comunicação é um transe que exige do sistema nervoso do médium. Se ele já está fragilidade desgastada, por que exige mais? Não precisa expulsar a pessoa da mediúnica. Deixa a pessoa na mediúnica para receber agora auxílio. Deixa ali para ela receber paz, para ela ouvir as mensagens, para ela vibrar no bem, para ela receber as vibrações. E ela não trabalha mediunicamente. Ela agora vai receber, vai ser auxiliada, enquanto ela faz os tratamentos dela. Depois que ela ficar melhor, ela volta a atuar. Claro, se o distúrbio dela está afetando, ela está tão angustiada, tão inquieta, que ela não consegue não concentrar na sala mediúnica, ela interrompe os outros, ela está eufórica, está inquieta, aí ela precisa se afastar da reunião mediúnica. Porque o problema dela vai afetar o coletivo. E a gente não pode sacrificar um trabalho coletivo porque alguém não está bem. Para o bem dela, a gente afasta. Aí sim, é outra coisa. Então, tudo isso, a gente precisa pensar. E ter coragem de abordar. Ah, mas vai ficar magoado e vai sair do centro, vai nunca mais voltar ao centro. Então, não estava preparado para realmente participar de mediúnica. Se a pessoa ficou melindrada e saiu por conta disso, é melhor que ela fique melindrada agora e aprenda, evolua para voltar, do que a gente ficar enganando ela e mantendo ela na sessão e não estamos ajudando ela. E nem ajudando o grupo. Né? Porque a gente tem muito medo dos melindres, né? E os espíritas são melindrados, que eu vou te dizer. Ninguém pode dizer nada que a pessoa fica melindrada. É claro que a gente não vai falar de maneira grosseira, mas vai falar de uma forma carinhosa e dizer a verdade. Nesse momento, o dirigente, né? Nesse momento eu estou vendo que você não está bem. Vamos, né, tentar agora fazer um tratamento, etc. Vou pedir a você para se afastar um pouquinho, depois você volta. A pessoa fica magoada e não volta mais, então é porque eu não estava em condição mesmo. Demonstrou imaturidade para lidar com a situação. Então a gente tem que ter esse bom senso, né? Essa compreensão para a qualidade das nossas reuniões e para a saúde mental. Porque se a gente está deixando uma pessoa desequilibrada na sessão, a gente está desequilibrando ela mais. Eu certa vez participei de uma sessão mediúnica que a pessoa incorporava um passarinho, o passarinho piava através dela, ela caía no chão. E quando eu fui examinar a ocorrência, eram sintomas psicóticos. A pessoa estava delirando, não tinha nada de mediunidade. E se a gente ficar tratando como mediunidade uma coisa que não é mediunidade, a gente está gerando mais adoecimento na pessoa. Então, esse é um cuidado que a gente precisa ter. Na dúvida, agora eu vou dizer uma opinião pessoal, que eu posso estar errado, tá? E é passível de contestação, mas eu penso, e conversava isso no consultório com a paciente, eu penso que na dúvida, quando estiver muito na dúvida, prefira optar pela demanda pessoal. Ou seja, prefira acreditar que é algo emocional seu que você trabalha. Por quê? Se você trabalhasse emocionalmente, ainda que não esteja totalmente certo e que tenha algo mediúnico, se você trabalhasse pessoalmente, você melhora a mediunidade também. Porque você está se trabalhando. Mesmo que tenha algo mediúnico, se você estivesse trabalhando pessoalmente, você está melhorando. Agora, o contrário não é verdadeiro. Se você tomar algo psíquico como algo mediúnico, você vai ficar fazendo desobsessão, fluidoterapia,
mas o processo mental vai continuar. Então é melhor fazer o contrário. Na dúvida, é melhor considerar que o psiquismo não está bem e que eu preciso de tratamento. Preciso me cuidar. Porque mesmo que eu esteja errando na minha avaliação, se eu me cuidar, a mediunidade também vai melhorar. O meu processo obsessivo também vai melhorar, porque eu vou sintonizar em outra faixa. Eu vou melhorar minha vibração. Então, isso não é desconsiderar o processo obsessivo. Pelo contrário, há quadros dramáticos que a pessoa fez todo o tratamento, passou por psiquiatra, etc. Não responde. Quantos casos que Chico Xavier tratou que a pessoa chegava de camisa de força e era exclusivamente uma subjugação. Mas são casos específicos, especiais, emblemáticos. E que se a gente fizer as duas propostas, está alcançando também o agente espiritual. Se a gente fizer os dois tratamentos. Os sintomas mediúnicos de mediunidade são os mais variados. E eu vou citar alguns só para você ter uma ideia. Oscilação emocional. Olha o problema que eu estou entrando agora. Oscilação emocional. Pode ser uma oscilação de mediunidade. Pode. Pode. A pessoa oscila. Então, tá aqui, de repente vem uma coisa, uma sensação, uma inquietação, uma sensação de que algo vai... Um aperto no peito, uma sensação, meu Deus, eu acho que alguma coisa horrível vai acontecer. Aí daqui a alguns segundos, uma euforia, uma alegria, um bem-estar. Isso pode ser uma ocorrência mediúnica, porque o médium é uma antena que vai captando, né? Mas muito cuidado, porque isso pode ser um sintoma de um quadro psiquiátrico. Por isso é necessário avaliar com muito cuidado. Se o indivíduo é um cidadão convencional, um cidadão do dia a dia, normal, mas de vez em quando ele tem essas oscilações que vem e que volta, pode ser um quadro mais mediúnico. Mas com todo cuidado a gente precisa examinar isso. Examinar. A mediunidade é uma antena que vai captando. É como... eu sempre cito, eu já citei isso aqui, eu sempre cito a metáfora do olfato. Imagine a mediunidade, o médium ostensivo como alguém que tem um olfato muito aguçado, que sente cheiro muito forte. Os bons aromas e os aromas repulsivos, fétidos. Se você tem um olfato aguçado e você sair daqui agora e passar um caminhão de lixo, você vai sentir um cheiro ruim. Então a mediunidade não é para bloquear a sua sensibilidade, você vai continuar sentindo no dia a dia. Agora você vai trabalhar para não ficar fungando. Você vai sentir o cheiro, vai deixar o carro de lixo passar e vai dissipar aquilo. Vai procurar sair do lugar, vai procurar... Na mediunidade, a mesma coisa. O médium, no início da mediunidade, ele entra num lugar, ele entra numa situação, ele sente um mal-estar e ele fica remoendo, passa o dia inteiro sentindo aquilo. Só no dia seguinte que ele começa a melhorar. Com o tempo, ele vai se adestrando a dissipar mais rápido, a espairecer e sair daquela atmosfera. Mas eu digo aqui, ele não vai deixar de sentir. Essa ideia que eu entrei na mediúnica, entrei no centro e agora, corpo fechado, não sinto mais nada, isso é fantasia. Né? Claro que há processos específicos de outras doutrinas que tratam o chamado corpo fechado dessa forma. Mas na doutrina espírita você tem sensibilidade. Se a mediunidade é como se fosse qualquer aptidão humana, pense na inteligência. A pessoa é inteligente. Agora, eu vou para a faculdade e só vou ser inteligente na faculdade. Quando eu saio da faculdade, eu perco a minha inteligência. Não existe isso. Onde ele vai, ele leva consigo as suas capacidades. Ele vai direcionar, vai canalizar, é claro, o exercício intelectual na faculdade, da mesma forma que o exercício mediúnico na mediúnica. Mas a sensibilidade ele não perde. Ele vai aprender a administrá-la, a conduzi-la melhor, a direcioná-la. Essa é a ideia. Os sintomas, portanto, de mediunidade são os mais variados. Oscilação emocional. Às vezes a pessoa está assim, de repente, começa um ataque cardíaco de uma hora para outra. Porque o espírito que se aproxima do médium gera uma taquicardia, uma aceleração cardíaca. E uma alteração na pressão arterial. Os médiuns... Eu vou falar aqui uma hipótese, tá? Eu tenho examinado alguns médiuns e tenho imaginado ou levantado a hipótese, né, a possibilidade dos médiuns terem uma tendência a ter pressão baixa. E no transe mediúnico, quase sempre ele tem uma queda de pressão maior. É típico do fenômeno mediúnico. José Raul Teixeira teve o AVC dele, ele era hipotenso. Ele não era hipertenso.
Mas isso é especulação. Eu não consigo provar ainda e eu não conheço o trabalho científico que consiga fechar a questão, tá? Mas eu tenho visto muitos médicos com tendência à pressão baixa. Que deve ser, Kardec disse, está no organismo. Então deve ter características orgânicas. A pineal é a mais clara. André Luiz desvendou isso, Jorge André estudou, mais tarde Sérgio Felipe também estudou a pineal. A pineal é um dos fenômenos, né, das estruturas orgânicas. Por isso que o médium ostensivo ele reencarna com essa estrutura. O médium ostensivo, ele reencarna com esse tipo de tarefa. Às vezes ele daria tudo para não sentir as coisas que sente. E quanta gente quer não sentir. Certa vez na COBEM, Casa de Oração Bezerra de Menezes, eu estava presente, década de 90. Divaldo Franco estava presente e alguém disse assim, eu queria tanto ser vidente, ver os espíritos. Eu disse, meu filho, agradeça a Deus por não ser. Você não sabe quantos anos eu vi a cada rosto que me aparecia. Quando eu vi pela primeira vez Bezerra de Menezes, foram anos e anos de mediunidade. Os rostos que apareciam a mim eram aqueles que eram iguais a mim, das regiões dolorosas de onde eu saí. Eram os meus pares, aqueles que conviviam comigo. Era a minha galera que aparecia a mim. Até eu sintonizar com o Dr. Bezerra, foram anos de dedicação. Então, porque a gente tem essa ideia, né? Que o médium é um privilegiado, que vê os espíritos. Claro que os espíritos bons também aparecem a ele, a sensação de bem-estar, que é uma coisa indefinível, mas não há privilégio. Não há privilégio. Quando Chico Xavier passou por aquela coisa dolorosa da revista O Cruzeiro, quem não sabe, a revista O Cruzeiro tinha uma importância mais do que nacional, ela, a América Latina toda. A revista O Cruzeiro tinha uma circulação, tinha um prestígio, um impacto. Os repórteres do Cruzeiro, que tinham uma antipatia gratuita por Chico Xavier, fizeram uma reportagem e Chico Xavier era tão ingênuo, que conseguiram colocar Chico dentro de uma banheira, colocaram ele de joelhos, com a vela na mão, com um monte de patuá na cabeça, para ridicularizar o médium. E dizer, não, Chico, a gente só vai tirar uma foto para ver como é que fica. Se não ficar bom, a gente descarta. E Chico era uma pessoa tão boa que acreditava em todo mundo, tinha essa ingenuidade cor-de-rosa. Ele ficou parecendo um macumbeiro vulgar, um charlatão. Foi fotografado de tudo que é forma. A reportagem veio à tona, Chico chorou amargamente. Teve do ponto de vista do movimento espírita da época, foi péssimo. E Emmanuel apareceu e Chico disse, e agora? Agora está feito. Emmanuel não interviu. Porque a mediunidade não é para os espíritos ficarem tomando conta da minha vida e dizendo o que eu devo fazer toda hora, porque senão o médium não evolui. O médium não cresce com as suas escolhas. O médium é um ser humano comum, convencional. Tem os erros dele, tem os acertos. O fato de ele ser médium, os espíritos não são babás dele para ficar evitando que ele passe pelos problemas. Então, os sintomas de mediunidade, mal-estar, às vezes mal-estar gástrico, né? A pessoa está conversando com outra, começa a sentir um mal-estar gástrico. Né? Ou então palpitação cardíaca quando a entidade se aproxima. Ou então sensação de que estão vendo ela, que estão observando, ela está no local, por exemplo, sozinha, e começa a ter a sensação de que está sendo vista, está sendo observada. É uma sensação de presença mediúnica perto. É uma sensação. Barulhos que ninguém ouve, coisas que ninguém vê. Né? Às vezes a mediunidade passa por situações assim, dor de cabeça frequente sem motivo nenhum orgânico. Precisa avaliar se tem algo orgânico. Né? Mas dores de cabeça constantes. Né? Mal-estar gástrico que vem e volta. Né? Doenças fantasmas, que é aquilo que eu chamei de conversão, tecnicamente. Joana de Anjos chama de enfermidades fantasmas ou enfermidades simulacros. O próprio Chico dizia que em muitas situações ele ia aos médicos com doenças fantasmas, não tinha nada. E que ele percebia que eram as entidades perturbadoras que produziam, influenciavam e geravam nele aquelas sensações de mal-estar. E que ele ficava às vezes indo para consultas médicas e não tinha nada. Faz parte da prova do médium, ninguém está isento disso. Então essas aflições mediúnicas, esses sintomas mediúnicos são comuns nos processos aí do exercício da mediunidade, mas que devem ser avaliados, né, devem ser examinados
descartando sempre o processo aqui de saúde, né? O processo aqui psíquico. O que eu queria destacar aqui para concluir essa nossa parte é o seguinte. Divaldo Franco comenta, no mesmo livro que eu mencionei, Diretrizes de Segurança, que ele ia no enterro e ficava pior do que a viúva. Ele entrava naquele ambiente de tristeza e assimilava tanto o psiquismo das pessoas que ficava péssimo. Aí ele ia para um casamento e ficava mais feliz do que a noiva. A depender do local onde ele estava, ele assimilava o psiquismo e dizia, meu Deus, quem é que eu sou nessa história? E ele foi se trabalhando a ponto de diferenciar, né? De saber o que era dele, o que não era, o que era a sensação mediúnica. Não é fácil. Não é fácil. São aflições que se repetem, né? Mas que são aflições que vêm e que voltam. Entende? Isso daí é algo que pode ser sugestivo de mediunidade. Do que aquele sintoma recorrente que está me transtornando há anos. Né? Os fenômenos mediúnicos de aflição é uma coisa que é uma dor aqui, daqui a pouco é uma dor cá, daqui a pouco é uma dor na nuca, daqui a pouco é uma sensação de mal-estar. Varia. Oscila o tempo todo. Porque faz parte das sensações que o médium vai captando na atmosfera ao seu redor. Né? E eu me lembro que Joana de Anjos chegou para ele e disse assim, meu filho, que ele falou assim, esse negócio de ficar sentindo as sensações dos espíritos, eu queria uma outra alternativa, a senhora não me dá não? Uma opção. E ele disse, olha, mediunidade não é sofrimento. O médium não, disse ela, o médium não sofre não é porque é médium, mas porque, sendo um espírito, na sua maioria, comprometido, e por isso pediu a mediunidade como tarefa específica, os sofrimentos que não são da mediunidade, mas são dele, se manifestam através da mediunidade, porque ele é espírito endividado. Mas se você quiser, essas provas podem vir de outra maneira. E Divaldo diz, não entendi, minha irmã. Você pode escolher não exercitar a mediunidade e ter uma doença e ficar em cima de uma cama. O que é que você prefere? Você pode ficar acamado. Olha aqui, agora, guia espiritual, imagine freira, deve ser um negócio sério, né? Você fica acamado e você resgata esse problema seu, esse sofrimento seu, através de uma doença. Ele nunca mais questionou nada na mediunidade, né? Depois dessa. Né? Então, e ela ainda diz uma coisa que ficou emblemática no movimento espírita, né? O médium que exerce bem a sua função mediúnica faz 2 encarnações em uma. Por quê? Qual é a lógica? Porque o cidadão comum que não é médium, e aqui eu estou falando do médium ostensivo, ele vive a sua vida de cidadão, trabalha, tem família, namora, se for o caso, paga imposto, faz tudo que todo mundo faz, mas o médium ostensivo faz tudo isso e tem uma vida paralela, que o tempo todo está conectando com ele, o tempo todo está atazanando ele. Então, se ele exerce bem a mediunidade, ele faz 2 encarnações em uma. É essa a ideia. Eu não sei se é consolo ou é problema, mas é isso, né? Porque quantos médiuns, e os médiuns ostensivos sabem disso, quantos médiuns aqui, que depois de fazer tudo que fez, levou o menino para a escola, voltou o menino de escola, deu banho, cuidou, botou o filho para dormir, deu conta de funcionário, deu conta de tarefa de trabalho, e aí na hora que vai deitar, quando deita na cama, olha as presenças mediúnicas ali. Então, são ocorrências, né? Ocorrências que deixa 4 da manhã aceso, né, Cris? Então, essas experiências, né? Chico Xavier costumava dizer isso, né? Disse isso, inclusive, para Divaldo Franco. Meu filho, vai chegar o dia que você vai ter que treinar muito insônia. Treinar insônia, quer dizer, essas ocorrências, né? E a mediunidade, portanto, passa por todas essas situações, mas bem utilizada, aí que eu venho, bem utilizada, pode ser um recurso de saúde mental. Porque faz com que o indivíduo se acostume a viver nas vibrações psíquicas. Portanto, se ele lida nessa faixa onde ele sofre mais as irradiações da sua atmosfera e da atmosfera coletiva, ele lidando bem e crescendo, se espiritualizando na experiência, ele também tem mais defesas psíquicas, mais defesas magnéticas do que o cidadão comum. Caso ele consiga se conduzir bem. É natural, é lógico.
Se ele tem um poder de penetração para sofrer mais e ser mais sensível, ele tem um raio de ação também de conectar-se com uma blindagem espiritual, caso ele consiga amadurecer, crescer, evoluir. Por isso que Chico Xavier dizia que o maior sonho dele é voltar a reencarnar e continuar sendo médium. O povo não entendia isso. Por quê? As alegrias que ele desfrutava das experiências mediúnicas também. Não tirava os problemas dele do dia a dia, não deixava ele ter aborrecimentos no dia a dia, ele continuava tendo aborrecimentos. Ele continuava tendo desafios na sua vida pessoal. Mas é muito diferente você ter desafios, você ter aborrecimentos, você ter as bofetadas do dia a dia, e quando você concentrar, por causa da sua conduta moral, que faz você ter recursos e potências para se conectar com os espíritos bons, e daqui a pouco vem Emmanuel, daqui a pouco vem as entidades e envolve você com a sensação, os médiuns sabem o que eu estou dizendo. Da mesma forma que o espírito aflito, quando se aproxima, a gente sente a aflição dele, a inquietação dele, as dores. Quando o espírito amigo se aproxima da gente, a gente sente uma sensação de bem-estar, que depois que ele vai, a gente fica assim querendo amar todo mundo, querendo abraçar todo mundo. As coisas materiais praticamente perdem o valor, a gente não dá aquela importância toda. Depois a gente volta ao normal. Mas a gente fica um tempinho assim anestesiado, aquela sensação de, poxa, vou sair daqui, vou fazer a caridade, né? Vou botar um sari indiano e vou ser uma Madre Teresa de Calcutá. Depois a gente vai voltando à nossa inferioridade, ao nosso limite evolutivo, né? Mas por quê? Porque o médium sente... É aqui que eu vou deixar para o próximo módulo à tarde. O médium sente de maneira intensa aquilo que todos nós vamos sentir quando estivermos desencarnados. Porque a desencarnação, tirando esse corpo denso e pesado, que é um quebra-luz, que é um tapa-luz, que é uma luva que bloqueia o espírito, tira boa parte da sensibilidade do espírito. Quando o espírito se desnuda, tira a roupa do corpo carnal e entra na vida espiritual, tudo é mais sensível. Todas as sensações, as boas e as negativas, são mais intensas, porque o corpo de carne abafa a sensibilidade do espírito. O médium consegue sentir isso por antecipação, consegue perceber isso de maneira mais... Por isso a responsabilidade dele é maior, porque ele já sabe. Ele já se conecta mais frequentemente. Então, por isso, essa responsabilidade. Por isso, essa ideia. Por isso, a responsabilidade de Saulo quando viu Jesus na estrada de Damasco. A partir dali, ele revolucionou a vida dele. Ele não tinha como negar mais. E Jesus o sabia. Porque Jesus apareceu a outras pessoas. Mas porque a Saulo ele foi tão tocado, Jesus sabia, a ponto de chamá-lo meu vaso escolhido. Jesus tem coisas que eu não consigo entender. Né? Porque você já imaginou que o maior palestrante do cristianismo era um jovem assassino? Né? Já imaginou no movimento espírita alguém que sai assassinando os espíritas, de repente se torna o maior palestrante? Então, Jesus é imprevisível nesse sentido. Né? Porque ele realmente tira coisas que a gente não prevê. Tira soluções de onde a gente nunca espera que venha. Então, mediunidade tem a ver com isso. Mediunidade tem a ver com a gente se acostumar a esse mundo de vibrações psíquicas, esse mundo da mente, que começa na reflexão, que começa no silêncio interior. Não precisa você ser médium ostensivo para você fazer silêncio interior e conectar com o mundo espiritual. Se você exercitar o silêncio interior, você vai entrar em contato com o mundo espiritual. Não necessariamente de forma ostensiva, mas vai contactar. Vai sentir as presenças. O que falta na gente é silêncio interior. É conseguir ter foco, de relaxar, de espairecer, de se conectar com o alto. Se a gente fizer isso, a gente vai ter notícias pela intuição. A gente vai lembrar daquele parente que a gente sente tanta saudade, vai sentir a presença dele. Vai sentir a visita dele. Não é necessariamente, não precisa ir para cartas psicografadas necessariamente, sem nenhum demérito ao serviço de cartas psicografadas, porque você tem a sua função, Mas o objetivo de tudo isso é fazer você se desenvolver psiquicamente.
Então, no fundo, a mediunidade gera muitas aflições no início, que a gente vai ver no próximo módulo, mas que empurra você mais tarde para o desenvolvimento da própria mente, o desenvolvimento do próprio psiquismo. É a parábola de Jesus, para concluir, do joio e do trigo, que diz que o Senhor plantou joio e trigo no mesmo lugar e que cresceram juntos. E quando um servo disse: Senhor, está crescendo o joio e o trigo, deixa eu retirar o joio. E o Senhor disse: não, porque ao retirar o joio, corre-se o risco de retirar o trigo também. Deixa crescer os dois juntos. Qual é a ideia dessa parábola de Jesus? É que das próprias aflições sairão virtudes. Até dos vícios mais negativos, transformados, serão sentimentos superiores. Do joio sai o trigo. Dos demônios sai o santo. Porque há um espírito de encadeamento nas conquistas do homem, da mulher, do ser espiritual. Vamos agora dar um intervalo, porque a gente não tem a mediunidade de multiplicação dos pães e dos peixes, então a gente manda o povo buscar o pão e peixe, né?